Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje, falando de histórias reais aqui, eu trouxe a Carol para conversar comigo um pouquinho. Primeiramente, obrigado, Carol, por ter aceitado vir aqui conversar, expor um pouquinho da história. E a ideia é sempre a gente mostrar diferentes histórias, diferentes experiências com a endometriose e com outras doenças, para a gente tentar mostrar para as pacientes que ela não é única, né? Então o modo como ela passou pela experiência de endometriose, passa pela experiência de endometriose, não acontece só com ela, né? Então, obrigado por ter aceitado estar aqui e queria que você se apresentasse a princípio. Legal. Bom, obrigada pelo convite, Patrick. Acho que é uma honra, um prazer muito grande estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história e, de repente, ajudar outras pessoas também. Bom, sou Carol Bonato, sou nascida em Curitiba, né? Moro em São Paulo há aproximadamente 10 anos. Trabalho na área de recursos humanos, sou uma pessoa que gosta muito de esporte, de natureza, enfim, então um pouquinho sobre mim. Aproveitando que você gosta de esportes, é coxa branca, não? Não, Atlético Paranaense, no caso, o time rival do Coxa Branca. Você sabe que todo mundo me pergunta isso, né? Porque é o mais famoso, né? É o mais. Coxa branca. Tem muito. Pelo menos, existe algum apelido para quem torce para o Atlético ou não? É a torcida do Furacão que eles falam. Torcida do Furacão. Exato. E o retrospecto do São Paulo com o Atlético lá não é tão bom, Exato. Então eu prefiro entrar... Você é São Paulino? Entendi. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de endometriose. Melhor. Digamos que meu time não tem dado tantas alegrias ultimamente. Definitivamente. E esse ultimamente já tem alguns anos. Exato, não é de hoje, né? Pelo menos quando eu fui criança, adolescente, eu curti bastante. Eu fiquei algumas madrugadas em claro acompanhando os mundiais. Então, tive bons momentos. Que bom. Quem sabe minha filha possa curtir, né? Muito bem. Bom, vamos lá, Carol. Conta um pouquinho pra gente. A ideia é a gente mostrar justamente a experiência, né? Legal. Como surgiu a endometriose na sua vida? Bacana. Bom, até pouco tempo atrás, eu nem sabia o que era endometriose, só de ouvir falar, é um nome muito comum, né, que se ouvia, mas não sabia exatamente o que era, até realmente encontrar ela aí num momento da minha vida. Então, E olha que muita gente nem ouve falar, né? Pois é, tem muita gente que não ouve falar. Eu, há mais ou menos 2 anos atrás, talvez um pouco menos, né? Porque eu fiz cirurgia ano passado, então vamos colocar aí 1 ano e meio atrás, eu fui fazer um monitoramento do DIU. Eu coloquei o DIU pela primeira vez, nunca tinha usado o DIU até então. E aí a minha ginecologista, na oportunidade, falou: você precisa fazer um exame para ver se o DIU está no lugar, né? Acho que aproximadamente 3 meses depois da colocação. E aí eu fui, né? Marquei o exame normal, enfim, que é a transvaginal, para ver se ele estava no local. E o médico que fez o exame, né? Ele, acho que alguns minutos depois de começar o exame, ele fez algumas perguntas para mim. Ele manipulou, né? O instrumento e falou assim: você sente dor aqui? Ele fez alguns movimentos, eu falei: sinto um desconforto, né? E aí ele colocou um pouco mais, senti um pouco mais de desconforto. Aí ele falou: tenho 2 notícias para te dar depois de algum tempo. Ele falou: a primeira é que o seu DIU está ok, está no local, está perfeito, mas eu acho que você tem focos de endometriose. Eu não posso afirmar, porque esse não é um exame que consegue ter certeza sobre a endometriose, você precisa fazer um exame específico. E aí nesse momento, já comecei a fazer um monte de pergunta para ele: mas que exame, não sei o quê? Não. Eu falei: não, é um exame como esse, só que é um exame com preparo, enfim. E ele falou assim: então, mas eu não posso afirmar, Carol, eu preciso que você realmente faça um exame específico. E aí foi quando eu fiz, né? Eu sou muito cuidadosa com a minha saúde, sempre fui. E aí marquei, acho que, 1 semana, 10 dias depois já o exame específico, né? A minha médica me deu a guia. E eu fui fazer o exame, inclusive, na mesma instituição, e confirmou, né? Que, de fato, eu tenho endometriose. E o exame, inclusive, demorou muito, porque tinha muitos focos, né, no próprio exame, então demorou mais até do que nós gostaríamos. Então foi assim que eu descobri a endometriose na minha vida.
E a partir daí, imagino eu que você tenha ido pesquisar para tentar entender um pouquinho o que é endometriose. Sim, sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz, né? A gente vai no Google, né? Agora a gente tem o ChatGPT também, né? Que é o nosso novo parceiro. Com certeza, uso diariamente. Então. E sem dúvida foi um dos caminhos, né, que eu utilizei, mas eu, né, tenho o costume de assistir muitos vídeos também, então procurei uma série de materiais aí, principalmente de profissionais, né, que são mais experientes no tema, e aí comecei a conhecer um pouco e entender, né, do que é, o que era endometriose, e aí, obviamente, paralelo a isso, né, fui atrás de profissionais, foi onde te encontrei, para realmente ter um parecer muito mais personalizado, né, porque, né, a endometriose é um mundo, né, um mundo de possibilidades e diagnósticos de muitas coisas, e como eu não tinha até então, me considerava um pouco assintomática, né? Embora depois a gente identificou alguns sintomas que são relacionados, eu achava que a coisa poderia ser um caminho e acabou sendo outro, né? Também, né? Achava que poderia ser simples, né? Poderia ser só um tratamento com medicações, enfim, mas enfim, a gente acabou indo para um outro caminho, né? Qual foi a sua sensação ao descobrir a endometriose? Eu acho que descobrir endometriose não foi tão ruim. Eu acho que o difícil para mim foi entender que é uma doença que não tem cura. E eu acho que isso ressoou para mim assim, caramba, né? Eu posso fazer de tudo e atender todas as recomendações que os médicos me disseram, mas ainda assim eu corro o risco de ter que viver, ou vou ter que viver com ela o resto da minha vida, pelo menos até a menopausa, né? Então, acho que isso foi difícil, acho que foi a primeira coisa. E o segundo, né, foi quando a gente concluiu, né, que eu precisava operar. Porque como eu já passei por algumas cirurgias, eu falava, cara, mais uma cirurgia na minha vida. Então, acho que foram 2 momentos, assim, que foram bastante difíceis. Entender o que é a doença, de fato, o que ela representa, e depois saber que eu precisava realmente passar por um processo cirúrgico. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico, a gente vai sempre tentar uma ajuda, né? Sim. Você acompanhou a nossa gravação anterior aqui, a gente estava falando da minha lesão do LCA e ele até falou, você tem já um ortopedista de joelho, enfim. Como você chegou, você mesmo falou em profissionais. Sim. Né? Então, e isso é super comum nas portadoras de endometriose, buscar mais de uma opinião. Sim. Como você chegou nesses profissionais? Legal, eu acho que é bacana porque o primeiro que eu cheguei foi em você, né? E aí a gente conversou e você, né, disse para mim que eu precisava realmente operar, e você me deixou muito à vontade de falar, Carol, esse é o meu diagnóstico, né, frente ao que eu estou observando, mas fica à vontade para consultar outros profissionais. E eu achei bacana a sua postura, né, a sua conduta, porque fez com que eu realmente tivesse ainda mais coragem de procurar outras opiniões, né? Porque perante ali, beleza, vou precisar operar, enfim, mas sempre fica ali, beleza, eu queria ouvir algumas outras opiniões, então eu fui atrás de outros profissionais, né? Você veio para mim recomendado por uma grande amiga, e aí os outros profissionais eu fui muito no Google ali, né? De acordo com... Não, um profissional também foi uma outra recomendação, e o outro foi no Google que eu achei os profissionais recomendados. Então, tive aí outros 2 profissionais que também me avaliaram e deram um parecer. Então foi desta forma, mas eu acho que bastante interessante falar que foi importante para mim ter essas opiniões, né? Embora não foram as mesmas, né? A gente conversou sobre isso, 2 recomendaram cirurgia, você e mais um, e o outro não, disse que talvez não precisasse. Mas eu acho que de qualquer forma, não só em função de operar ou não operar, mas cada consulta eu consegui ter um pouco de informação acerca do que eu estava vivendo. Então, cada um me deu elementos que me ajudou a entender de fato a endometriose a partir do que ela era para mim, porque ela pode ser diferente para várias mulheres, né? Então, acho que por si só foi muito rico. E eu lembro que teve um consultório que eu fui de um médico que atende com outros médicos, que inclusive com a esposa, e tinha várias mulheres lá que estavam vivendo a mesma coisa. Então, foi super legal a troca. Trocar com outras mulheres também que estavam vivendo a endometriose. Então, acho que toda a experiência para mim foi muito rica e válida nesse sentido, né? Esse entendimento do que eu estava vivendo até o momento, né, da cirurgia foi um processo que
muita coisa passa na cabeça, né? Inseguranças, medos, receios, enfim. Então, acho que foi muito válido, assim, todo esse processo. A gente vê muito nas portadoras de endometriose os grupos das portadoras, né? Sim. Eu acho que é muito isso, né? Sim. A troca de experiências, o ver que ela pode passar pelo mesmo, ou ela está passando, ou eu passei por isso e tal. Sim. Você ajudar, essa troca, eu acho que é riquíssima e Sim. ajuda demais. E não só endometriose, a gente vê, tipo, grupo de Parkinson, grupo de TEA, grupo de oncológicos, Sim. grupo de... Eu acho que talvez tenha surgido com os alcoólicos anônimos, Sim. né? Essa ideia de grupos, talvez, não tenho certeza. Mas a gente vê o quanto a gente enxergar no outro algo semelhante ao seu te ajuda demais, né? Sim. E a ideia justamente do podcast é justamente isso, mostrar diferentes histórias, né? Porque quando a gente vê uma Anitta e aparece nas redes sociais falando que tem endometriose, isso é muito importante, Sim. isso é muito válido, né? Sim. Porque, poxa, a Anitta, uma mulher sensual, uma mulher com alcance de não sei quantos milhões de seguidores, uma vida super louca por causa dos shows, enfim... Poxa, mas ela também tem endometriose, ela precisa ser operada, Sim. né? E foi operada por um grande cirurgião brasileiro também. Acho que é importante a gente mostrar isso. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Enfim, a ex-rainha da Inglaterra poderia ter tido endometriose, enfim, qualquer pessoa pode ter, né? Então, é importante mostrar essas histórias reais, mostrar que pode acontecer com você e uma ajudar a outra. Perfeito. Mas uma coisa que eu acho legal também na sua história, que tem alguém que sempre esteve com você nas consultas, na cirurgia, e que acho que tem um papel importante. Sim. Né? Então, conta um pouquinho. Sim, sem dúvida. O Alexandre, meu namorado, ele me ajudou muito nesse processo. É interessante que eu acho que a endometriose ajudou a gente se unir ainda mais como casal, porque acho que passamos por um momento tão difícil que eu acho que isso fortaleceu até a própria relação. Mas ele teve sempre junto porque ele me ajudava a entender também, né? Porque teve momentos difíceis, né? E talvez no pós um pouco mais, no pós-cirúrgico. Então eu acho que toda essa compreensão que nós tivemos juntos acerca do que eu estava vivendo ajudou. Né, ajudou a lidar e ajudou no momento em que eu estava mais tensa, ele realmente conseguiu equilibrar. Então, eu acho que a posição de um parceiro do seu lado nesse momento, que é delicado, é difícil, onde você está lidando com questões ali que você muitas vezes não sabe nem o que fazer, ou como reagir, ter uma pessoa que te apoia é muito válido. Fez muito sentido. Eu falava assim, eu tenho consulta, você quer ir? Não, eu quero, faço questão. Enfim, não foi uma coisa assim, tipo, vai comigo, sabe? Então, foi muito numa forma voluntária, mas que me agregou muito e que me ajudou muito no momento ali que eu realmente mais precisei. Eu acho muito legal quando eu vejo os casais juntos, assim, nesses momentos. Lógico que tem mulher que faz tudo completamente sozinho, infelizmente a maioria. Mas quando eu vejo o parceiro junto o tempo inteiro e ele se interessando em querendo ajudar, e às vezes ele me conta uma coisa, tipo, ela está se trocando para ser examinado ou após o exame físico, ele fala, doutor, deixa eu falar uma coisa, assim, sabe? Porque ela não está fazendo assim e tal. Eu acho muito legal isso, porque é importantíssimo a gente ter alguém de confiança e que a gente realmente goste junto e ver que aquela pessoa se importa realmente com você, né? Perfeito. E isso vai ter uma influência na sua evolução, seja no tratamento clínico ou no tratamento cirúrgico, que não tem como mensurar, né? Mas tem uma importância muito grande. Então, é muito legal quando a gente vê. Eu fiz questão de trazer esse assunto porque eu acho muito legal. Como eu te disse, não é a maioria. Sim. E quando a gente vê, são os casos que eu sempre fica na nossa memória, os parceiros que estão presentes e são muito ativos, assim, eu acho fundamental e é muito importante a gente falar. Bacana. Vamos contar então um pouquinho do processo cirúrgico. Legal. Conta na sua visão, não na minha visão. Como foi então desde o precisamos operar até o operar? Sim. Eu não lembro exatamente a janela, né? Mas acho que foi de alguns meses. E teve um fato bem interessante. Eu tinha umas férias, né, agendadas, né? E
E aí você falou assim, pode sair de férias. É importante que você saia de férias, fica tranquila para depois você operar. Eu acho que isso me ajudou muito, porque existia uma tensão, né? No momento que decidi, vamos fazer a cirurgia, de quando seria, enfim, e todo esse processo. Então, eu saí de férias, né? E voltei de férias na semana seguinte, já fui para a cirurgia. E eu acho que é bastante interessante, primeiramente, falar que você sempre deixou muito claro todas as possibilidades, né? Por ser um procedimento cirúrgico, a questão do tempo, a questão das complicações, a questão... Então, você me preparou para tudo. Você me preparou para o pior, na verdade, né? Até por conta da questão do intestino, enfim, tal. Então, eu fui devidamente preparada, né? Mas eu acho que, assim, a gente pode receber a orientação que for, mas vivendo o que a gente vai sentir. E eu lembro de você ter falado um pouco, né, da questão, falou, Carol, você não tem tantos sintomas, né, ou quase nada de sintomas, mas pode ser, eu vejo casos que depois da cirurgia pode acontecer, enfim, então a fisiopélvica vai te ajudar, enfim, sérias coisas, e de fato, né, aconteceu. Mas falando da cirurgia em si, porque na cirurgia você chega lá, você não, né, se dorme, você acorda, né, né, quando você vê, passou ali 6 horas, 5 horas e pouco, que foi minha cirurgia. Eu acho que a primeira surpresa minha foi pelo tempo, e aí eu realmente percebi que foi uma cirurgia maior do que talvez eu mesma imaginava, e talvez você também, né, você pode me dizer. E aí eu acho que depois que passa, né, esse processo, né, de recuperação ali do pós, né, ali quando passa ali as anestesias, que você começa a sentir um pouco o que você está vivendo ali, aí você tem noção de que realmente muita coisa foi mexida. Então eu senti acho que muito mais dor no pós, ou não era só dor, era desconforto, era um mix de muita coisa, né? Então, não posso dizer que tinha uma dor pontual em alguma parte, mas acho que a cirurgia foi tão intensa em vários aspectos que eu sentia muita coisa, né? Então, tivemos todas essas questões para lidar e aí o fato de ter tirado um pedaço do intestino fez com que eu ficasse mais no hospital. Eu acho que isso também foi muito difícil, porque eu lembro, né, que você ia, o Dr. Vitor ia também, e eu ficava esperando a minha alta e não vinha a minha alta, e eu fiquei 5 dias internada. E você também falou, pode ser que fique até 5 dias, de fato. Fiquei 5 dias internada. Mas você sempre quer ir para casa, você quer se recuperar em casa, enfim. Mas eu acho que estar ali também foi um ambiente mais seguro, que fez com que eu realmente só fosse para casa no momento que eu estivesse apta para ir para casa. Então, eu acho que é isso. Mas eu esperava que com 2 dias eu já estivesse na minha cama lá dormindo e de fato não ocorreu. A gente tem algumas surpresas, tanto para mais quanto para menos, né? Sim. Às vezes tem paciente que você vai preparado para uma coisa gigantesca que vai ser horrível e de Sim. repente vai muito liso. Sim. Eu lembro no final do ano passado eu operei uma médica que tinha um nódulo de endometriose, assim, era catastrófico. E a gente marcou no começo de dezembro e tal. Eu falei, você quer dezembro, final de ano? Não, quero resolver. Então, a gente marcou no começo de dezembro. E realmente era dimensões ruins, a proximidade com as estruturas e tal. Mas assim, pela descrição do laudo, era catastrófico em possibilidade de comprometimento das estruturas vizinhas. E tem coisas que a gente não explica que na hora, assim, foi tão lisa a cirurgia do descolar das estruturas vizinhas que a hora que acabou, é sério? Foi assim? Tipo, a gente fica surpreso, nossa, que animal. A gente comemora também, né? Sim. Ao passo que tem outras cirurgias que a gente entra e a gente vê, putz, na semana passada, não, foi antes da viagem, antes do congresso americano, fui operar um caso, aí no final da cirurgia o caraça falou, acho que foi a pior do ano, né? Eu falei, eu acho que foi. E era uma cirurgia que teoricamente era uma cirurgia não tão grande, mas era um paciente com cirurgia prévia com outra equipe, com múltiplas aderências. O desfazer as aderências nos tomou um tempo tão grande que não era esperado. Então, isso ocorre também. Então, o cenário real eu só vejo quando eu estou lá dentro, né? Por isso que eu preciso, não é que eu goste, mas eu preciso preparar para o pior. Sim.
né? Porque às vezes uma lesão que parece ser muito pequena, tem alguma coisa lá dentro que não era esperada e é pior. Então eu preciso trazer esse preparo para vocês, né? Uma coisa que eu sempre falo, ninguém gosta de ter complicação, ninguém. Sim. Mas quando eu sei da possibilidade de existir aquela complicação, é menos pior. Sim. Né? Então eu tenho uma complicação, eu nem ouvi falar da possibilidade daquilo, aí aquilo realmente chacoalha bastante. E é quando a gente vê que a relação médico-paciente pode romper. Uhum. Né? A gente vê, assim, no Brasil menos, mas nos Estados Unidos é muito comum o processo, né, do paciente contra o médico quando tem alguma complicação. E isso a gente vê muito nos Estados Unidos pela questão da relação médico-paciente. A relação médico-paciente é uma coisa muito fria, muito distante. Não existe um vínculo, né, do médico-paciente. Aqui a gente tem a oportunidade desse vínculo. Então, com a oportunidade desse vínculo, a gente consegue preparar vocês. E a gente vê que inúmeros colegas operaram direitinho, tiveram uma complicação que era inerente ao procedimento, mas que rompeu com o paciente porque o colega não preparou o paciente para aquilo. Sim. Né? Então, por isso, pô, Patrick, você tinha me preparado para o pior? Preparei. Preparo para o pior por causa da possibilidade do pior ocorrer. Sim. Né? Então, acho que isso é uma coisa que eu não perco tempo, eu Sim. ganho o relacionamento. Né? Sim. Então, acho que isso é fundamental. E realmente, no seu caso, a gente entrou e viu que tinha mais coisa. Sim. Que demandou mais atenção, mais cuidado, e foi uma cirurgia mais longa do que a gente previa. A gente tinha estimado em umas 3 horas e foi um pouco mais de 5 horas. Sim. Né? Então, mas com uma ressecção bastante ampla da doença. Né? Sim. É que eu acho que é interessante, ouvindo você falar, que eu lembrei de um ponto, e eu até falei isso para uma pessoa. Como eu não tinha sintomas, né, eu falo que eu comecei a viver a endometriose, viver a sentir ela no momento pós-cirúrgico, porque aí foi quando eu realmente vi, né, tudo que isso representava para mim, porque até então era só uma teoria, né, de coisas que eu estava lendo ou ouvindo de você, de outras pessoas, e é diferente que você tá, né, lendo, ouvindo tal, e aí quando eu passo pela cirurgia e começo a sentir, né, e vejo a proporção daquilo tudo, eu falo, nossa, isso é endometriose. Isso é, pelo menos, o que foi para mim, né? Sim. Então, eu acho que, né, quando eu ouço outras pacientes suas, eu vejo que as que têm mais dor crônica ou que vêm com histórico, elas já estão vivendo isso há um tempo. Sim. Então, a cirurgia, acho que é um continuar de um processo. Eu acho que, e para mim, não. Para mim, foi a partir dali. E é importante a gente trazer justamente isso, porque é uma frase que a gente fala muito, não existe relação direta entre quantidade de doença e quantidade de sintomas. Sim, e foi o que eu mais te perguntava. Então tem paciente com uma endometriose desse tamanho. Sim. E tem um sintoma super exuberante que a gente não consegue controlar clinicamente. Sim. E tem pacientes com endometrioses gigantes e que tem quase nenhum sintoma. Né? E aí a gente acaba seguindo os fluxogramas de conduta das sociedades. Né? Então, quando eu tenho uma indicação cirúrgica obrigatória, né? E basicamente eu resumo em comprometimento da função de alguma estrutura, né? Seja trato geniturinário, seja trato digestório. Então, você tem uma obstrução intestinal, você tem uma suboclusão intestinal ou urinária, a gente tem que operar, né? Mesmo que a paciente não tenha sintomas, porque principalmente a urinária acaba sendo oligossintomática, né? Então, é importante a gente conhecer isso. E uma coisa que a gente fala em cirurgia de pelve, numa endometriose avançada, são as cirurgias mais complexas que tem. Poxa, Patrick, mas não seria cirurgia oncológica? A cirurgia oncológica, quando ela está já invadindo as estruturas adjacentes, na sua imensa maioria das vezes, já não é mais cirúrgico. A gente vai para químio, para rádio. Né? Então, o câncer de colo, ele pode invadir? Pode. Sim. Mas se o câncer de colo está invadindo, ele já não é mais cirúrgico. Né? Então, quando a gente opera um câncer de colo, a gente tem toda a anatomia preservada. Quando eu tenho um câncer de endométrio, eu já tenho toda a anatomia preservada. Então, as cirurgias oncológicas, em geral, a anatomia está preservada. São cirurgias longas, extensas, mas eu tenho uma anatomia preservada. Na endometriose, eu tenho uma anatomia distorcida. Né? Então, o primeiro passo da cirurgia é restabelecer a anatomia, colocar tudo onde deve estar.
Sim. Ureter tem que estar aqui, nervo tem que estar aqui, útero tem que estar aqui, ovário tem que... Bom, está tudo no lugar certo, agora eu vou tirar a endometriose. Né? Então, esse restabelecimento da anatomia é uma das coisas que demanda mais tempo. Né? Então, por isso a complexidade. A gente, além da formação da ginecologia, a gente tem que estudar sobre nervo, estudar sobre anatomia de vaso, estudar sobre trato geniturinário intestinal. Sim, a gente tem uma formação, uma equipe multidisciplinar, né? O Vitor estava comigo o tempo inteiro. Sim. Mas eu tenho que também saber mexer no intestino, até para poder auxiliá-lo a mexer no intestino, né? Então, tudo isso é importantíssimo. E conta pra gente, e pode contar tudo o que você sentiu, o que você viveu sobre o pós-operatório. Então, desde a gente falou, ficamos 5 dias internados, Sim. fomos para casa. E aí? Sim, a gente foi para casa, né? E aí eu lembro, acho que foi o Vitor, inclusive, que inclusive, acho que um parênteses do episódio do Vitor, que depois da cirurgia ele veio conversar comigo, e aí ele falou, né, que tinha tirado uma parte do intestino. Aí ele começou a explicar e ele falou assim, você quer ver? Eu falei, quero. Ele me mostrou a foto e tal. Aí eu tive uma procura. Ele adora fotografar todo o segmento intestinal que ele tira. Ele fotografou tudo e tal. E ele fez algumas perguntas no tipo... E um parênteses, ele é bonzinho demais. Nossa, né? o Vitor é um querido. Um querido, que médico, né? E aí ele perguntou assim, mas você não tinha dificuldade para ir no banheiro e tal? Enfim, eu acho que é interessante falar isso. Porque eu falei para ele, não tenho, né? Não tinha, não aparente e tal. Mas depois, né, a gente pode até falar um pouco sobre isso, eu realmente percebo como o meu intestino melhorou. Eu tinha uma falsa percepção que o meu intestino estava bem, mas no final das contas ele não estava tão bem assim. Porque ele falou, Carol, tava tudo... Tem uns termos, eu não sei exatamente quais são. Pode usar os seus termos. Como se tivesse tudo emaranhado ali. As alças intestinais estavam, tanto é que ele teve que realmente tirar um cotovelo ali, porque estava... Ele falou, não sei como você não tinha dor a ir ao banheiro, ou não estava tendo dificuldade, enfim, porque realmente estava... E aí isso acho que me marcou também, porque eu vi o quanto que isso evoluiu depois, né? Mas aí voltando à pergunta que você fez da alta, né? Que eu lembro que foi ele que até que me deu alta, né? Foi até num domingo. A gente foi para casa, enfim, né? A minha mãe veio de Curitiba para ficar comigo, ficou no hospital todos esses dias. E aí eu lembro que ela foi embora, assim, eu fiquei em casa e eu comecei, acho que no próprio hospital eu já tive, mas comecei a ter algumas secreções, né? E aí, enfim, só que a gente achou que era da cirurgia, né? Uma questão normal, enfim. Aí no segundo dia, aparentemente eu estava um pouco melhor, minha mãe foi embora para Curitiba. Mas ela foi embora no dia seguinte, eu fui para consulta com você, que acho que foi a primeira consulta ali e aí foi quando você me examinou e aquela secreção que eu tive. Inclusive eu lembro de uma noite em casa, acho que foi a primeira noite em casa, né, de acordar assim e tá com muita, né, que era com sangue, inclusive, enfim, e aí aquilo me assustou muito porque era uma quantidade muito grande. E aí nós, né, estávamos ali, né, sempre em contato, e eu acho que isso foi muito legal quando você fala do acompanhamento do médico. Você sempre me respondeu muito rápido, você me amparou num momento de muito desespero e medo do meu lado, né? Então acho que isso sem dúvida me ajudou muito, porque se eu não tivesse esse teu acompanhamento contínuo ali, frente a uma situação que eu nunca tinha lidado, eu acho que teria sido muito mais difícil para mim. Então, acho que a gente, né, sempre esteve muito em contato, né, enfim, e você foi ali falando, pode ser isso, pode ser aquilo, mas vamos acompanhar, enfim, tanto é que aí cheguei no consultório e você examinou e tinha aberto alguns pontos, né, na pelve, acho, né? No fundo vaginal. No fundo vaginal, e aí você falou, eu lembro que você perguntou algumas coisas, eu tenho uma memória, né, algumas coisas muito, você falou, quando foi sua última refeição? Aí eu falei, não sei, umas 4, 5 horas, aí você falou, então, a gente é melhor você ir pro hospital agora, a gente vai precisar dar uns pontinhos de novo. Aí eu falei, gente, eu não tô acreditando, e, enfim, né, mas aí fui, né, eu acho que quando eu tomo consciência que as coisas precisam ser feitas, né, por mais difícil que seja, não foi fácil, né, retornar de novo ao hospital, mas eu falei, cara, eu preciso fazer, então vamos lá, vamos fazer, né, então, obviamente, confiei muito no que você disse, na recomendação, e fui direto dali, né, ali pro hospital, e o Alexandre levou as coisas para mim lá, e a gente teve que passar por uma outra intervenção, obviamente muito menor, né, muito mais rápida, para a gente realmente fechar os pontos ali que se abriram e que aí a gente descobriu que foi por conta de uma infecção. Exato. E aí, assim, na verdade a gente a gente fez uma tomografia na hora, né? É verdade, a gente fez uma tomografia. Que quando chegou, de imediato eu já liguei pro Vitor, falei, bom, tô indo para lá, tal.
E aí a gente fez uma toma para descartar o quê? Que fosse uma coisa mais grave, que tivesse aberto a anastomose intestinal. Sim. Né? E aí sim, Esse era o maior medo, né? esse era o nosso maior receio, e que isso tivesse ocasionado a abertura da sutura vaginal. Né? E aí no final a gente viu que não tinha, então foi só refazer a sutura vaginal. Sim. E aí teve uma evolução satisfatória depois, entramos com antibiótico. Antibiótico, sim. E que também é um saco, né, utilizar. A gente acaba usando antibiótico que tem um amplo espectro, pensando na região, tal, pensando no que a gente mexeu, no que não mexeu. Sim. Isso a gente sabe que são antibióticos que têm uma tolerância gastrointestinal não tão legal, né? Então, sim. Mas foi tranquilo até, viu? Foi? Foi, acho que não foi. Eu já tive, como eu já tratei uma osteomielite com outro assunto de osso. Tinha osteomielite, tinha esquecido, meu Deus do céu. Então eu já tomei antibiótico por 6 meses, né? Quando confirmou uma outra infecção no osso. Então aí foi muito pior. Então essa aí foi tranquila. Muito leve. Bom, maravilha. Tivemos uma pequena intercorrência, foi resolvido e tal. Vida pós-cirúrgica, como foi essa evolução? Legal, acho que... A gente tem várias, desde uma percepção inicial, mas até a percepção atual, né, do que a gente estava conversando aqui no backstage. Certo. É muito bacana, né? Eu acho que uma das coisas que eu também ficava perguntando, quando que você vai me liberar para fazer exercício, né? E, enfim, uma cirurgia foi muito grande, né? E os protocolos pediam ali, acho que 45 dias, enfim. Então, eu fiquei um tempo, né? E eu queria voltar, né, para minha vida, enfim, né? Normal ali de exercício. Eu já sempre fui muito ativa com exercícios físicos. Mas eu não tinha noção do que seria depois, né? Enfim, então tinha, assim, uma atividade, né? Eu sempre pratiquei academia, enfim, tal. Mas depois, né, passado esse momento aí de recuperação, e eu acho que o tempo de eu ficar sem fazer exercício me deu mais motivação para quando eu tivesse alta, voltar e voltar ainda melhor. É aquela coisa, né, que a gente só dá valor quando a gente perde, né? Então, esse período de não poder, né, fazer coisas, você fala, cara, como é bom você ter saúde para se movimentar, né, para se sentir ativo, enfim. Então, aquilo me fez muitas reflexões. Eu acho que o processo todo trouxe muitas reflexões, né, para mim mesma, né, do porquê eu estava vivendo aquilo, mas também o que eu deixei de fazer naqueles momentos e como eu poderia recompensar isso no pós, né? Então, a parte do exercício acho que é uma das coisas que eu falo, né, que me ajudou muito e eu tive muito mais energia depois. E talvez, né, por todo esse funcionamento do corpo que começou a funcionar melhor do que, que estava antes. Então, o meu intestino, a minha disposição me ajudou muito. E eu comecei a correr depois disso, né? Até então eu não corria. Você não corria antes? Não. Eu não sabia. Não. Eu comecei depois. E me deu uma vontade, assim, de fazer um esporte diferente, enfim, tal. Eu falei, por que não, né? Começar a correr e o começo da corrida é duro, né? Porque é duro, não é fácil. Então, eu comecei a correr depois, né? Foi, acho que eu recebi alta, acho que uns 2 meses depois eu comecei de leve, enfim, no esporte da corrida, que encanta, né? E vicia muitas vezes também, né? Então, eu vejo e hoje eu consigo ter, né, a minha vida de treinos de corrida, musculação, incluir agora o yoga, voltei com o yoga, então tenho uma série de vários exercícios e eu vejo quão mais disposta eu estou, né? Não só para o exercício, mas para as outras atividades. Eu vejo como eu consegui regular melhor meu sono, dormir mais cedo, acordar mais cedo, né? Antes eu fazia muitas coisas somente à noite, então acho que deu uma boa virada, assim. Em termos de qualidade de vida, eu vejo muito melhor. E eu achava que eu precisava de suplementação, né? A gente já falou um pouco sobre isso, ou reposição hormonal. Eu pensava que eu precisava de meios para me ajudar a ter isso que eu tenho hoje. E cheguei à conclusão que não, né? Dá para você ter tudo isso, né? Com uma boa alimentação, com uma boa qualidade de vida, controlando aí alguns elementos. O estresse é relativo, né? Que tem dia que você está mais estressada e não tem como. Mas eu acho que o balanço geral tem sido muito bom. Conta um pouco dessa história de suplementação, de hormônios. Sim. Pode contar, pode falar. Aqui não tem filtro. Eu lembro numa conversa que a gente teve, né? Porque eu tive, né, algumas recomendações, né? Alguns profissionais
falaram para mim, não, se você tem endometriose, você só tomar a gestrinona e tá tudo certo, vai ser o seu controle e ainda vai te ajudar em muitas coisas. Aí eu falei, uau, que maravilha, né? Comecei a pesquisar a gestrinona, achei maravilhoso. E aí eu fui te perguntar, né? E aí, Patrick, o que nós vamos, né, suplementar aí para me ajudar, né? Já que eu tenho endometriose, vou ter que controlar aí. Enfim, e aí eu lembro que eu trouxe pra você, e eu lembro muito né, você é super sério e tal, não sei o quê. E eu lembro que você falou assim, não sou adepto a isso, você falou um monte de coisa, mas eu lembro que uma coisa que você marcou assim, inclusive, né, pode até causar um câncer no pâncreas, alguma coisa nesse sentido e tal, você trouxe isso. Eu falei, gente, realmente a coisa é muito mais séria do que eu imaginava. Não, obviamente que não faço uso de nada, né, muito embora, né, alguns profissionais eu sei que defendem isso. E tá tudo bem, né? Eu acho que não preciso, porque eu tenho uma questão da minha testo ser um pouco mais baixa, né? Já estava antes da cirurgia, mas você realmente me trouxe muita orientação de que a mulher vai ter a testosterona mais baixa e tudo bem, né? Existem formas da gente conseguir controlar isso, e eu sei que não é uma ciência exata, sei que tem pessoas que realmente precisam, né? Ouvindo o seu podcast de reposição hormonal, eu realmente percebi, né, que tem recomendações para isso, tem casos que são recomendados, mas no meu caso não era, porque eu não tinha, né, outras queixas nesse sentido, né? É importante a gente falar de algumas coisas quando a gente fala de hormônio. Primeiro porque é absurdamente tentador, né? Sim. Absurdamente tentador. E quando você mostra os prós de um uso de um... A gestrinona é um anabolizante, né? Então, de um uso de qualquer anabolizante, os prós são fantásticos, né? Sim. Disposição, força, ganho de massa magra, perda de celulite, de massa gorda, libido aumenta, raciocínio melhora. É verdade, tudo isso não vou mentir. Mas as pessoas esquecem de mostrar os contras, né? Então, desde aterosclerose, colesterol, diabetes, câncer, enfim, várias coisas. Sim. Então, o primeiro ponto é isso, ele é muito tentador. Mas uma coisa que as pessoas esquecem é que já há muito tempo virou uma medicina de tratar exames, né, e não tratar pacientes. Então, assim, uma coisa que a gente não tem como mensurar por exames é a interação hormônio com receptor. Uhum. O que é isso? Todo hormônio, para ele agir, ele precisa de um receptor. Uhum. Então, às vezes uma pessoa tem uma dosagem hormonal alta porque a interação com o receptor é mais baixa. Então, todo homem precisa ter uma testosterona acima de 700. Mentira. Uhum. Mentira. Se o homem tem uma interação de testosterona com o receptor adequada, ele pode ter uma testo mais baixa, em torno de 400, 300 e pouco ainda. Está dentro da faixa de normalidade. É por isso que essa faixa de normalidade é tão grande. Uhum. Porque existe a interação receptor que a gente não consegue mensurar. E isso vai ser muito em relação à sua clínica. Sim. Né? Um homem que não tem nenhuma clínica, não tem por que fazer reposição. Uhum. Mas ele não consegue... ele não consegue ganhar massa magra, tal, ficar musculoso, porque é uma condição genética. O meu irmão sempre foi magro. Quando a gente era moleque, ele tinha abdômen tanquinho sem nunca ter tomado bola. Né? A sorte é dele, azar do meu. Não é? Você que lute. Exatamente. Sorte é dele. Mas assim, isso é uma condição. Cada um tem a sua condição genética, né? Então não é por isso que eu preciso tomar testosterona para ter abdômen tanquinho. Né? Talvez eu tenha que me esforçar mais e tudo certo. Então, eu acho que é importante a gente ter esse tipo de coisa. Em relação à mulher, é a mesma coisa. Né? Não é toda mulher que vai precisar de testosterona. E é muito fácil prescrever. Sim. Né? Muito fácil. E assim, você vai prescrever, você vai ter ganhos, os prós vão ser muito legais. Sim. Mas vamos olhar os contras, né? Então, tipo, eu lembro, alguns anos atrás, quando tinha o Pânico na TV, e aí todas aquelas meninas usavam anabolizante. Total. Né? Porque aquele corpo não é um corpo feminino natural. Mas eu lembro de um relato, porque ficou famoso entre nós ginecologistas, porque era sobre gestrinona, e a matéria era o chip da beleza não é tão da beleza assim, algo assim era a manchete. E ela foi fazer porque um efeito colateral, entre aspas, simples, mas que afetou muito, porque ela, bem ou mal, ela era uma modelo. Certo. Né? Ela encheu o rosto de acne, mas uma acne, um grau tão elevado que nenhuma maquiagem conseguia cobrir. E ela tinha colocado os implantes subdérmicos de gestrinona, então ela nem tirar, ela conseguia tirar,
para poder desfazer isso, ela precisou esperar o término do efeito. Só que isso acarretou dela sair do pânico, perder outros trabalhos. Então teve assim, eu estou falando de um dano estético que teve uma repercussão financeira para ela, né? Poderia ser um outro dano muito mais grave, mas assim, então é interessante a gente falar de um efeito teoricamente simples, mas que não falaram para ela. Sim. Só falaram que ela ia ficar mais gostosona. Sim. Basicamente é essa a palavra. Legal, eu trabalho como paniquete, é interessante que eu fique mais gostosona. Mas as pessoas esquecem de trazer os pormenores, né? A gente estava conversando antes sobre incisões na barriga de uma paciente. Tem pacientes que trabalham com o corpo, né, que são modelos. E não pode ter uma incisão no meio da barriga para uma foto. Hoje, provavelmente Nossa, fugiu o nome do editor de imagens lá, super famoso, gente. Photoshop. Obrigado. Ele soprou lá de trás, viu, gente? Hoje o Photoshop consegue resolver muito provavelmente isso, mas se for numa passarela, Claro. E se ela for enfim, ela não quiser ir na praia por causa daquela incisão, tem coisas. É importante a gente conversar sobre isso, né? O que pode não ser nada para você pode ser importante para outra pessoa. Então, levar em consideração essas questões individuais é fundamental, né? É muito importante. Então, quando a gente fala de hormônios, a gente tem que levar isso em consideração, né? E você vê que você, apesar da indicação de outros colegas, você achava que não tinha sintomas da endometriose, mas depois que operamos a endometriose, o corpo entrou num equilíbrio. Sim. Né? E você ouviu o podcast anterior, num grau de inflamação sistêmico menor, que hoje você tem um rendimento super melhor, né? Você consegue produzir mais, você consegue treinar mais. Eu imagino que até os ganhos estéticos que você ganha com o treino são melhores do que antes, né? Sim. Perfeitamente. Então, acho que é importante a gente entender isso, a questão individual do seu caso em especial, né? Sim. E aí tem uma questão que você falou de sintomas, que eu acho que é válido, que eu achava que não tinha a ver com a endometriose, e descobri isso depois, que eu acho que era uma das coisas que realmente fez eu refleti muito, né? Alguns desconfortos na relação sexual. Que eu vejo que tem muitas mulheres que eu, né, em conversas com amigas, né, a gente acaba conversando, e às vezes, naturalmente, as mulheres normalizam isso como sendo normal. E eu realmente vejo a diferença, né, do antes, né, da cirurgia e depois. Eu não sinto mais nenhum desconforto. Então, eu não sei nem se eu tinha te falado isso, mas eu acho que é um ponto bem importante aqui a destacar, porque eu achava, tudo bem, todo mundo sente isso, né? Normal, né? É só por causa da posição. É só por causa da posição. É só evitar essa posição. A mulher está acostumada a sentir dor, a mulher está acostumada a ter cólica, enfim, embora eu sempre tive pouca cólica, a cólica acho que nunca foi um ponto, mas nos últimos meses eu acho que ela foi aumentando ali, até por conta da situação. Mas eu acho que a questão do pequeno desconforto ou desconforto na relação sexual foi um ponto, assim, que realmente eu notei a grande diferença. Isso é muito comum quando a gente vê, mas eu tenho nenhum sintoma. E aí quando você conversa, a gente vê muito isso na relação sexual. Vamos pensar em anatomias normais do homem e da mulher, né? Não estou falando nem de um homem com pênis de 30 centímetros, nem uma mulher com uma microvagina. Vamos pensar em anatomias normais. A relação sexual não é para ser dolorosa. Sim. Ela é para ser prazerosa, independente da posição. Eu ainda brinco. Pega o Kama Sutra inteiro. Não é para ser doloroso. Pode ser uma que você fique mais ajeitado, tal, beleza. Sim. Mas não é para ser doloroso. Né? Sim, é para ser prazeroso. É um momento de intimidade e prazer do casal. Perfeito. Né? Então, é importante enxergar isso. Né? A relação não é para doer. Né? Então, às vezes, a paciente não é tão assintomática assim, né? Exato. E foi na conversa com você que a gente foi descobrindo isso aos poucos, né? É uma descoberta. Mas eu acho que o mundo da mulher, ele é um mundo que tem muitos enigmas, né? Tem muitas coisas que a gente não tem orientação. A gente, né? Como eu falei no início, eu não sabia o que era endometriose até, né, realmente ter o diagnóstico, né? Então E uma coisa que o seu caso era bastante emblemático, porque no exame físico era palpável, né? É verdade. E essa semana mesmo eu tive uma paciente e perguntou: você vai me examinar? Falei, lógico. Não, mas faz tantos anos que eu passo com ginecologista, nunca fui examinada, ele só pede exame. Olha.
E aí, assim, eu fico surpreso com a normalização disso. É verdade. Tá? Porque, prescrevo lá ultrassom de mama, ultrassom transvaginal, Papa Nicolau, pronto. E o kitzinho da ginecologia. Né? Cara, não, você precisa examinar. A gente aprende na faculdade por um motivo, né? A maior parte do raciocínio médico vai ser ouvir a paciente e examinar a paciente. Colocando a mão na paciente, eu sinto muita coisa, né? E o seu nódulo era palpável. Então, por que você tinha dor em determinadas posições? Porque numa posição mais profunda, o pênis encostava no seu nódulo. Sim. Né? E agora que não existe mais, você não tem mais esse desconforto. Né? Então é importante isso. E isso num exame físico bem feito, não numa consulta de 5 minutos, mas num exame físico bem feito, você consegue ver esse tipo de coisa. Sim. E isso também é uma falha médica. Né? Então, médicos serem bem treinados para fazer um exame físico adequado, terem tempo para fazer um exame físico adequado. Né? Eu lembro quando eu saí da residência, estava ainda no final da residência, eu já tinha acabado de sair, enfim, eu tinha aberto o consultório e não tinha paciente, natural. E aí, bom, preciso ganhar dinheiro, aí eu falei, eu quero uma garantia de que eu vou ter movimento para poder pegar a mão até de traquejo com o paciente e tal. Peguei um ambulatório de um convênio, que não vou citar nomes, e fui atender. Eu fiquei 1 mês. Por quê? De rotina, eram 6 pacientes hora. É difícil. Com direito a um encaixe. E quase sempre tinham 7 pacientes hora. Caramba. 7 pacientes hora, eu não consigo nem falar oi direito. Quanto mais falar oi e examinar. Sim. Né? Falei, cara, não é essa medicina que eu quero. Não é para isso que eu estudei. E eu saí. Eu tive uma oportunidade de sair porque eu tinha algumas seguranças. Primeiro, eu tinha um pai por trás que me dava uma segurança e sempre esteve presente. Mas, eu falei, não posso não ganhar dinheiro com isso, eu vou dar plantão. Enquanto eu não consigo me sustentar com o meu consultório, eu vou dar plantão. Plantão eu consigo fazer uma medicina boa, é desgastante, é ficar noites acordado, mas eu tenho um dinheiro para me sustentar. Sim. Mas tem gente que não quer dar plantão. Tem gente que não tem um pai por trás e acaba aceitando essas condições de convênios e que você não consegue exercer uma medicina de qualidade. Sim. E aí, depois de um tempo que você está naquele meio, você não consegue sair daquele meio, né? Então, a pessoa está lá 5, 10 anos, 15 anos atendendo convênios nesse ritmo. Lógico, a maior parte dos convênios não são 6 pacientes hora. Acho que hoje talvez nem esse mesmo convênio seja, porque é algo muito errado. Mas ainda assim vai ser no mínimo 4 pacientes hora. No mínimo. No mínimo. Padrão. É padrão isso. 15 minutinhos para cada paciente. Cara, 15 minutos não dá tempo de nada. Sim. Essa reflexão você faz como médico, eu também faço como paciente, de que bom que eu tenho um plano médico que conseguiu me dar recurso suficiente para conseguir detectar, mas eu penso muito também em mulheres que não têm o acesso que eu tenho e que sofrem também por estar numa rede ou por estar com profissionais que não conseguem. E essa reflexão eu fiz muito a partir do que eu estou vivendo, né? E aí o que eu tenho feito é tentar ajudar a partir da minha experiência, orientando mulheres que, né, chegam, né? Eu trabalho na área de recursos humanos, então acabo, né, me conectando com muita gente de tipo, procurem um profissional, tentem procurar um profissional dentro da medida das suas possibilidades, que seja, né, que tenha um pouco de experiência sobre isso, porque, né, pode ser não tão simples como às vezes a gente imagina, então tentando orientar e ajudar de uma certa forma, porque é isso, se 10% das mulheres têm, você imagina na realidade do Brasil, onde a gente tem uma questão social muito ruim, né, tem muita gente aí que está desamparada no... E não é só falar de extremos, né, a gente está, tipo, eu não vou falar de outro estado distante, vou falar de São Paulo mesmo, você pega a periferia de São Paulo. Perfeito. Você não precisa sair de São Paulo. Perfeito. Né? A periferia de São Paulo você não vai ter um acesso adequado, né? Então, a gente tem um estudo muito famoso brasileiro que fala sobre, entre o início dos sintomas e o diagnóstico, demorar em torno de 7 anos. Mas tem uma falha muito grande nesse estudo, porque esse estudo é um estudo feito por 3 centros universitários muito importantes e muito bons. USP, Unicamp e Unesp. Ok. Essa é a realidade em centro universitário de referência. Isso não é a realidade num SUS de periferia. Num SUS de periferia pode ser que seja 30 anos. Pode ser. Né?
Então, o buraco é muito mais embaixo. Sim, eu até te perguntei, né? Quanto tempo você acha que eu já tinha e a gente não tem uma resposta exata, né? Mas eu acho que é mais que 10 anos. Mais que 10 anos. Porque era bem extenso. Era bem extenso, né? E aí imagina, né? O tempo, né? Pra gente descobrir algo que a gente... Tem gente que não descobre, né? Tem muita gente que vai viver a vida inteira e não vai saber. Quantas histórias a gente vê, até da normalização da dor, que fala, Carol, você tem dor porque é somente a dor. E aí a sua mãe passou a vida inteira com dor, com muita dor. A melhor amiga dela era a bolsa de água quente. Sim. E aí na menopausa melhorou. Sim. Ela simplesmente, possivelmente, ela não fez um diagnóstico de endometriose a vida inteira. Sem dúvida. Eu fui atrás das mulheres da minha família para perguntar como que elas, né? Porque eu queria entender, né? Se tinha... E tem alguns, né? Supostos casos, mas daí talvez, né, não sei se Fazer o diagnóstico é um pouquinho mais complicado. Né? Exatamente. Ainda mais com pessoas de mais idade, enfim. Mas é bem por aí. Carol, pensando em caminhar para o final aqui, o que você gostaria de deixar de recado? Tanto de pré, de pós endometriose, tanto de diagnóstico de uma doença intratável, Sim. tanto de ajudar outras mulheres, que eu sei que você gosta desse tema, eu acho importante. O que você gostaria de deixar aqui de recado? Eu acho que, a partir da experiência que eu tive, eu acho que uma dica que eu dou para as mulheres, para elas não simplificarem muitas coisas e se realmente tem alguma suspeita, vão atrás, né? Porque eu parto da minha experiência, onde eu achava que eu não tinha absolutamente nada, e depois descobrimos, e realmente depois que a gente viu a proporção, o quanto que isso poderia ser um risco futuro para mim. Então, eu vejo amigas minhas, por exemplo, que sabem que tem e ficam postergando fazer um exame ou ir num médico, enfim, deixa para depois, a gente vê, e, enfim, normal ter uma cólica. Então, eu acho que como uma recomendação deem uma olhada, porque às vezes pode parecer algo pequeno, mas às vezes pode ser algo maior e que pode ser agravado com o tempo, e quanto antes, de repente, você descobrir e tratar, pode ser algo, né, mais fácil de lidar. Então, eu acho que essa é a primeira recomendação, e procurar sempre ter opiniões, né, de profissionais porque as opiniões são distintas, né? Quando você falou, por exemplo, do toque, né? Do exame, você foi o único que realmente fez. E eu refleti a partir agora da sua fala. Nenhum outro fez. Então, eu acho que é assim, procurar profissionais que você confie para que realmente te dê uma certa segurança em relação a isso. Porque não é simples. Não é simples de lidar. E eu acho que precisa ser olhado, né? Então, eu acho que a gente está atento aos sinais e não normalizar as dores ou os pequenos sinais. Porque pode ser algo, né, como o meu caso, que aparentava, né, não ser nada, e foi algo muito maior do que imaginávamos. Maravilha. Eu acho que é isso mesmo. A gente está atento aos sintomas. Sim. Né? Como a gente ouviu da sua história, você não era sintomática. Né? Achava-se que sim, mas não era. Achava-se que sim. E acho que é isso. E se você está desconfiado de que tem alguma coisa e o médico que você está indo falou que não é nada, procura a tua opinião, né? Procura a tua opinião. Acho que isso é muito importante. Né? E o mesmo recado que eu deixei no último podcast aqui, que você acompanhou a gravação com o André, sentir dor não é normal. Sentir dor não é normal, perfeitamente. É isso aí. Gente, brigadão por acompanhar a gente até aqui, e fiquem atentos aos próximos episódios.